Muito bom dia a todos. É uma alegria poder mais uma vez estar nesse canal para termos mais um momento da Palavra de Deus que tanto tem incentivado, tanto tem nos edificado. Você me conhece, meu nome é Valdir e hoje eu quero trazer uma palavra baseada no livro de Lucas. Lucas capítulo 15 é o texto que eu peço que você abra. E o tema de hoje é festa no céu. Festa no céu e também no coração do evangelizador. Alegria. Como é bom a gente sentir alegria. E claro, todos nós temos momentos marcantes nos quais o nosso coração encheu-se de alegria. Eu lembro de vários. Estou até aqui com alguns. Em 2007, meu casamento com minha esposa Silvia foi um momento de muita alegria. O nascimento do meu filho, Josué, em 2008, também foi um momento assim que eu guardo. O início das reuniões da Igreja dos Pimentas em 2004 também é um momento. E claro, com certeza, uma das minhas grandes alegrias, 1988, agora no dia 30 de agosto, eu completo 33 anos de vida cristã. E aquele ano foi o ano em que eu desci as águas do batismo e aceitei o Evangelho de Jesus, e até hoje o Senhor tem assim governado a minha vida. E você? Você tem um rol das suas alegrias durante a sua vida? Com certeza todos nós temos. Eu particularmente sou uma pessoa de datas e tenho datas na cabeça, assim que quando eu relembro, enche o meu coração de alegria. Porém, existe uma alegria hoje que tem contaminado o meu coração, que tem enchido assim o meu coração. E essa alegria, por exemplo, ela aconteceu assim esse ano, no dia 10 de abril. Aquele dia foi um dia importante, depois de estudar a Bíblia por 8 meses com uma pessoa assim, muito querida, Nayana do ABC. Depois de 8 meses ela disse: olha, eu quero ser batizada, porque eu entendi a palavra do Evangelho. E aquele dia foi um dia de muita alegria no meu coração, alegria no coração, com certeza, das pessoas que participaram desse momento. Mas não foi somente a Nayana. Na realidade, eu tenho muitos causos que eu costumo chamar causos de evangelismo ou causos de festa no meu coração. Eu lembro tantas pessoas queridas como a Beth, o grupo da Escola da Bíblia, a Beth da Igreja dos Pimentas, o grupo da Escola da Bíblia. Dona Alice foi uma das pessoas que fez parte desse grupo. Lembro de pessoas como assim, o Itamar, Elizabeth e o Felipe, que também participaram assim, desses estudos. Então, foram várias pessoas, né? Um amigo meu, muito amigo meu, Lincoln, foi uma das pessoas recentes com quem eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra, e depois de algum tempo, ele foi convencido pelo Espírito Santo e se tornou assim o discípulo de Jesus. Então eu poderia citar vários casos aqui, né? Muitos casos assim que Deus tem me abençoado. Então, esses são apenas alguns causos de evangelismo. E claro, eu não posso dizer que são causos somente meus, porque outras pessoas também participaram. Todas essas pessoas que eu citei, houve grupos, né? Pessoas que junto comigo, a minha esposa, alguns irmãos queridos, que eu não posso dizer que são causos somente meus, mas várias pessoas fizeram parte. Pois é, a alegria que nós temos, a maior alegria de um discípulo de Jesus hoje é quando a gente começa a compartilhar o Evangelho com a pessoa e a pessoa vai entendendo o Evangelho. Um dia ela diz: eu quero ser batizada. E você sabe que o batismo da Bíblia é muito importante, porque naquele momento a pessoa está participando daquela encenação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Como Jesus morreu na cruz, assim foi sepultado e ressuscitou, no momento do batismo, uma pessoa que assim está convertida a Jesus também morre para a sua vida e nasce uma nova criatura em Cristo. Quando alguém diz isso, com certeza o coração do evangelizador, o coração de cada pessoa que é assim, que faz parte do corpo de Cristo e que entende a sua condição de evangelizador, enche seu coração de alegria, porque sabe que está participando da missão mais sublime nesse mundo, que é buscar e salvar o perdido. E
O livro de Lucas fala disso. Fala dos perdidos que foram achados. Existem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Todos eles estavam perdidos, foram procurados assim e foram assim recebidos com festa. Olha só, nós não vamos ler todo o texto, mas Lucas 15, 7 diz: diga a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso após encontrar a ovelha perdida, após encontrar a moeda perdida. Eu afirmo a vocês, versículo 10, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E após a volta do filho perdido, no versículo 32, o pai alegre diz: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus e seus anjos fazem uma festa enorme no céu quando uma pessoa se arrepende, entende que é um pecador, que está perdido sem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, entende isso, tem os seus olhos abertos, passa pela encenação, assim, ele crê, se arrepende, confessa Jesus, passa pela encenação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que ocorre no momento do batismo, porque Deus não quer que ninguém se perca. O desejo do Senhor e, claro, o desejo de todo aquele que é tocado pelo amor de Deus, conforme Romanos 5,5, que Deus assim encheu o nosso coração de amor como Deus. Em 2 Pedro 3,9, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, há uma festa no céu quando alguém entende que é pecador. Todos nós somos pecadores, mas a pessoa entende que é um pecador e precisa de um Salvador. Mas também há uma festa no coração de todo evangelizador pelo pecador que estava perdido e não sabia que estava perdido, porque muitas vezes se julgava comparando com alguém pior, que ele julgava pior que ele. Mas quando ele é convidado para comparar-se com a santidade de Deus, comparar-se com Jesus, ele diz: eu estou perdido. Foi o que aconteceu com um grande amigo meu, Vitor. Um dia ele disse: estou perdido. E eu perguntei para ele: quem te falou isso? Ele disse: a palavra de Deus me mostrou isso. Eu falei: pois é. E ele aceitou assim, ser batizado e fazer parte do corpo de Cristo. Então, que alegria! Que alegria! Sabe por quê? Porque no céu haverá tanta gente ruim que tinha um passado horrível, porém que em determinado momento da vida levantou a bandeira branca para o Evangelho, para Jesus, conforme aquela parábola que você pode ler lá em Lucas 14, 31 e 32, né? Então levantou a bandeira branca para Jesus e disse: eu sou um pecador, Senhor, e tenha misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Foi o que o cobrador, o cobrador de impostos na parábola do publicano e do fariseu, né, em Lucas 18, 13 e 14 disse. Por outro lado, no inferno haverá até gente boa, talvez com comportamento até melhor do que o primeiro que eu citei, porém que nunca aceitaram reconhecer que eram pecadores, não aceitaram o Evangelho e por esse motivo passarão a eternidade assim separados de Deus, porque negaram-se a participar da encenação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que acontece quando assim somos batizados. Você sabe que nesses momentos que estamos vivendo, nessa pandemia, mais de 500 mil brasileiros infelizmente morreram. E claro, quem não sofre quando alguém assim parte, ainda mais da maneira. Mas sabe, a maior tragédia não foram os 500 mil brasileiros mortos, que já foi terrível. A maior tragédia é perguntar quantos desses morreram sem entenderem o Evangelho, ou mesmo entendendo, não aceitando o Evangelho. Por isso que o coração de um evangelizador se alegra quando alguém diz: eu entendi e eu aceito e eu quero obedecer. Sabe por quê? Por que que Deus faz uma festa no céu quando um pecador se arrepende? Por que que o coração do evangelizador se enche de alegria quando o pecador se arrepende? Porque ele tomou uma decisão que terá efeitos, terá reflexos eternos.
Eu costumo dizer, às vezes, quando eu vou conversar com casais que estão querendo casar, eu digo, cuidado. A sua decisão de casar tem um reflexo pela vida inteira, serão 30, 40, 50 anos com essa pessoa, então pensa bem, prepare-se para essa viagem chamada casamento. Porém, a decisão mais importante de nossa vida não é nem com quem nós passaremos a vida aqui na Terra, mas sim onde passaremos a eternidade. E essa decisão é a decisão de seguir ou não Jesus, de ter ou não Ele como Senhor de nossas vidas, de fazer ou não fazer parte da igreja dele, o reino de Deus aqui na Terra. Há uma festa por alguém que volta ao lar. Se você for olhar, eu convido você a ler todo o capítulo 15 de Lucas, que são as parábolas dos perdidos. Nós vemos que a ovelha estava perdida, talvez teimosa, quis viver um tempo do seu jeito, se deu mal, provavelmente ficou machucada, assim, porém o pastor, Jesus, e cada um de seus representantes foram atrás da ovelha. Sabe por quê? Porque nós não podemos jamais desistir de uma pessoa. Às vezes é difícil, a ovelha às vezes é teimosa, né? Mas o pastor Jesus, ele sempre está em busca do perdido. Ou aquele filho, a parábola do filho perdido, que resolveu sair de casa, mas voltou arrependido. O pai não foi atrás, o pai esperou ele se arrepender, mas quando o pai inclusive aceitou a decisão dele, mas quando ele volta arrependido, com as consequências dos seus erros, o pai faz uma grande festa, inclusive mata o melhor animal para comemorar, veste ele com roupas que devolvem a ele a dignidade. É o mesmo que aconteceu comigo, quando eu voltei para o lar, naquele dia 20 de agosto de 1988. Aconteceu com você, que já é um discípulo de Jesus. Deus lá no céu fez uma grande festa. E acontece com cada pessoa, que depois de algum tempo, muitas vezes sofrendo nas mãos do diabo, muitas vezes tomando decisões erradas, enfim, bandeirinha branca de Senhor, eu preciso de um Salvador. E lá no céu há uma festa. E há uma festa no coração do evangelizador. E todo aquele que de uma maneira ou de outra foi utilizado por Deus para que o perdido, que nem sabia que estava perdido, porque se comparava com os outros, para que o perdido volte para casa. Assim, vá para casa e vai, assim, viver eternamente com o seu Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Pois é, o evangelizador, que tem o amor de Deus no seu coração, que foi tomado pelo amor de Deus, sempre que vê alguém que ainda não é salvo, ele dá um jeito de aos poucos ir compartilhando o evangelho, primeiro através da sua vida, a sua vida imitando Jesus, mas também ele procura oportunidades de falar para a pessoa assim, do amor de Deus. Quando vê alguém se afastando, ele também ora, ele vai atrás, ele se preocupa, porque ele quer que essa festa se realize. Agora, eu quero falar um pouquinho como fazer para termos mais festas como essa em nosso coração. Como fazer para termos mais oportunidades de compartilhar o Evangelho? E claro, talvez um número maior vai dizer que não, mas algumas pessoas vão dizer que sim. E como temos essas festas no nosso coração? Eu vou dar algumas dicas rapidinho. Primeiro, valorizar cada vez mais o que Deus valoriza e cada vez menos o que Ele não valoriza. Jesus não morreu por animais, não morreu por coisas, não morreu por bens materiais, nem morreu por um mundo justo, politicamente falando. Jesus morreu para abrir os céus, para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. E nós que somos discípulos de Jesus, que aceitamos esse convite de Jesus, somos alistados para que sempre que surgir uma oportunidade, alguém interessado, a gente seja mais que pronto para falar e apresentar todo o plano de Deus que existe na sua palavra. Número 2, empenhar-se no nosso trabalho aqui na terra, de buscar e salvar o perdido, sem tempo ruim, sem preguiça, sem colocar outras coisas como prioridade. Alguém quer ouvir o Evangelho
O evangelizador, aquele que foi tocado pelo amor de Deus, ele está sempre pronto, ele não tem tempo ruim. Porque ninguém deixará de ir para o céu no que depender de cada evangelizador, cada filho de Deus comprado pelo sangue de Jesus. Esse deve ser o pensamento de cada cristão. Porque a vida cristã não se resume às nossas reuniões. Hoje à noite teremos uma reunião na Igreja dos Pimentas, mas a vida cristã não se resume só a essa reunião à noite, ou nossos cultos dominicais. O evangelizador, como eu já fiz um vídeo nesse mesmo canal, ele é evangelizador em tempo integral. Servindo as pessoas, amando as pessoas, procurando oportunidade de servi-las e, quem sabe, atingir os seus corações para que elas aceitem assim o evangelho que estamos proclamando. Número 3, sermos mais gratos pelo que temos, pois vai sobrar mais tempo para dedicarmos aos perdidos. O pão nosso de cada dia, Mateus 6,11, é tudo que nós precisamos. Uma casa para morar, nosso sustento diário, contentamento com a vida que temos, levará a valorizar mais e mais aquilo que é espiritual. Não seremos encantados pelos bens materiais desse mundo, não seremos encantados pelo que esse mundo chama de felicidade. Então, tendo o suficiente, tendo o pão nosso de cada dia, o evangelizador, que é de Deus, que tem um coração de Deus, estará contente. Por isso ele vai utilizar todo o seu tempo, assim, o melhor do seu tempo, para que outras pessoas aceitem o evangelho. Número 4, esmurrar diariamente as nossas vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Livremente, vamos fazer de nós escravos de Cristo e de sua vontade. 1 Coríntios 9:27. Então, a pessoa que tem Jesus como Senhor, ele esmurra suas vontades. Às vezes não quer ter tempo com aquela pessoa, porque ela é difícil, mas sabe que ela está perdida e precisa de um Salvador. E por isso vamos ter tempo. Não quer às vezes receber, às vezes não sente vontade. Mas faz. Faz porque é vontade de Deus. Faz porque sabe que essa é a missão de Jesus que lhe deu. E por esse motivo, no que depender do evangelizador, ele vai assim dedicar o melhor dele na busca do perdido. Qual é a conclusão? Qual é a sua maior alegria hoje em dia? O que faz seu coração vibrar de alegria e seus olhos chegar às lágrimas? Sua alegria é a mesma que existe no céu quando um pecador se arrepende? Você vibra quando vê alguém interessado pelo Evangelho? Então, se essa não é a sua maior alegria, o que precisa mudar? Se os seus valores não são os valores de Jesus, o que precisa mudar? E mais, eu quero te convidar, você tem causos de evangelismo? São poucos? São muitos? Ou não tem causo nenhum? Talvez se não tiver nenhum causo, é um sinal de que alguma coisa precisa melhorar na minha e na sua vida, como assim evangelizadores. Todo evangelizador, ao ensinar sobre a importância do evangelismo, ele não fica apenas teorizando naquilo que a Bíblia ensina sobre assim buscar as pessoas. Ele tem causos que ele conta não para a sua glória, não para receber elogios, mas para que incentive outros, mostre a outros que é possível, que sempre haverá pessoas interessadas no Evangelho. E você que está assistindo essa mensagem, tem muitos casos a contar, poucos, nenhum? Talvez a resposta a essa pergunta mostre a razão de seu coração vibrar ou deixar de vibrar de alegria quando uma alma se arrepende e volta para Deus, desejoso de morar com o Senhor por toda a eternidade. Festa na terra, festa no céu e também no coração dos evangelizadores. Tudo por causa de uma alma que estava perdida, voltou para casa e se arrependeu. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá. igrejadecristo.net, está lá essa mensagem, você poderá compartilhar com quem você quiser. Que este dia, que esta quarta-feira, seja uma quarta-feira onde estaremos apostos como soldados de Jesus, como trabalhadores assim do Senhor, apostos, primeiro vivendo o Evangelho, mas onde houver uma oportunidade, que sejamos mais que prontos para falar,
para todo aquele que se aproximar de nós, como fazer. Porque nossa missão é a mesma missão de Jesus, buscar e salvar o que está perdido. Deus nos abençoe nesta quarta-feira.